Saudações, meu nome é Casimiro Nunes Carimo. Hoje vamos aqui introduzir mais um outro capítulo que fala do enxofre. Nesse caso, o enxofre na fertilidade do solo. Então vamos ver aqui a dinâmica, a disponibilidade e o manejo da adubação. O enxofre deixou de ser um nutriente secundário esquecido e hoje ele é uma peça fundamental para alcançarmos o teto produtivo elevado nas culturas como por exemplo a soja, milho, algodão. Então trago aqui esse roteiro da nossa aula, onde primeiro vou falar da importância fisiológica e bioquímica, o ciclo do enxofre e a transformação no solo. Vou também fazer uma diagnose da deficiência e níveis críticos desse elemento que é o enxofre e também de fontes tecnológicas do enxofre. Bom, portanto, para organizar essa aula, então, é com base nesse roteiro que eu aqui acabei de mencionar. Então, primeiro vou começar aqui a falar da essencialidade do enxofre. Então, iniciando essa nossa discussão técnica, nós precisamos resgatar o conceito da essencialidade do enxofre. Então, temos em conta que o historial, historicamente, é classificado como um macronutriente secundário. Hoje, a pesquisa agronômica prefere chamá-lo simplesmente de o quarto, o quarto macronutriente em ordem da importância e exigência pelas plantas cultivadas. Então, logo após nitrogênio, fósforo e potássio, de fato, a exigência quantitativa de enxofre por culturas anuais é muito semelhante à do fósforo. Enquanto gastamos muita energia estudando e manejando o fósforo devido aos problemas de fixação, frequentemente negligenciamos o enxofre, o que representa um grave erro de manejo. Então, as plantas necessitam de enxofre em quantidades expressivas para completar o seu ciclo vital e também a abreviação deste elemento interrompe o processo fisiológico básico e limita drasticamente o rendimento final. Então, tendo em conta que essa grave está em relação, ou seja, em termos de necessidade mineral acumulada na biomassa e a curva de exigência do enxofre na caminha lado a lado e constipação e com fósforo nesse caso. Então ela caminha lado a lado com o fósforo. Então, tenho aqui uma questão que um dos meus colegas havia perguntado para mim enquanto nós discutíamos muito sobre esse conceito desse nutriente fósforo, aliás, enxofre. Então, por que enxofre se limita hoje? Foi a questão que ele havia feito. Então, eu em particular, você que está assistindo esse vídeo, assim como o meu colega, assim que ele deve ver o vídeo, né? E nós podemos perguntar, porque o enxofre se torna um fator tão limitante nas lavouras atuais, e se no passado quase não se falava da sua deficiência. Então há três razões principais para isso. Então vou explicar aqui com mais detalhe como é que isso ocorre. Então primeiro é a drástica redução da deposição atmosférica do enxofre devido ao uso de combustíveis fósseis mais limpo e leis ambientais mais rígidas. Então isso diminuindo a chuva ácida que antes fornecia o enxofre de graça no solo. Então, segunda razão é a mudança de perfil dos fertilizantes utilizados. Antigamente, a literatura confirma que usava-se muito o superfosfato simples, que é rico em gesso e enxofre. Então, hoje, priorizamos fórmulas concentradas em alta pureza de MAP e DAP
que praticamente não contém o enxofre. Então, a terceira razão é o aumento expressivo de produtividade agrícola, que por sua vez extrai quantidades massivas desse nutriente do sistema de cada safra. Então, sem a reposição adequada aos solos tropicais, naturalmente intemperizados e pobres, então estão esgotando essa sua reserva do enxofre rapidamente. Então, esta é a razão, são as razões principais que tornam esse enxofre limitante hoje. Então, eu espero que com essa explicação torna compreensível para o meu colega. Acredito que ele há de ver esse vídeo, então assim pode conseguir sanar essa dúvida. E eu recomendo também ler mais um pouco para acabar com as dúvidas. E vou falar aqui também das funções aminoácidos essenciais. Então, para esse ponto nós vamos entrar agora na fisiologia vegetal, para entender o papel do enxofre dentro da planta. Então, a principal função bioquímica deste nutriente está na síntese do aminoácido estrutural. Então, especificamente, a acetina e a metionina. O enxofre é o componente essencial da estrutura molecular desse aminoácido, e sem ele a planta simplesmente não consegue fabricá-lo. A planta não consegue fabricá-lo. Então, como esse composto são a base para a formação de todas as proteínas vegetais, então qualquer limitação no fornecimento do enxofre ou de enxofre gera um efeito cascata que paralisa a síntese de proteína nas células. Então, a metionina, por exemplo, ela também atua como precursora do etileno, hormônio essencial para a maturação de frutos e a resposta ao estresse. Então, assim, quando pensamos em nutrição com enxofre, estamos falando diretamente na capacidade da planta de construir seu amparo proteico e enzimas vitais e tecidos também estruturais. Então, esta é a base biológica do desenvolvimento vegetal. Essa é a base biológica do desenvolvimento vegetal. Então, muito bom ter em conta esse nutriente, porque ela também é essencial para a produção desse hormônio, que é o etilene, e que ela está envolvida naquilo que é a senescência dos frutos, ou seja, da planta em si também. Então, ela participa no processo de maturação da planta. Se formos a olhar para esses frutos, por exemplo, climatérico, né? Então, esse nutriente ela é muito essencial, porque ela vai proporcionar aquilo que é o aumento desse hormônio, que é o etileno, que ajuda aquilo que é a maturação dos frutos. Então é muito bom ter em conta esse elemento, principalmente para produtores de fruteiras. Então vou aqui falar também das proteínas e a estrutura. Bom, falando em proteína e estrutura, nós vamos pensar de uma forma muito inteligente. Bom, aprofundando a questão de proteína, o enxofre desempenha um papel geométrico e estrutural insubstituível. Então, a formação de ligação covalente, camadas, ou seja, chamadas pontes de sulfeto, entre os resíduos de seitena, é o principal mecanismo que estabiliza a estrutura terciária e quaternária, nesse caso das proteínas. Então, vamos imaginar dessa forma. Imagine essas pontes como um grampo que dobram e mantém a proteína no seu formato tridimensional funcional. Então, sem enxofre suficiente, a planta não consegue estabelecer essas ligações. Então, o resultado
na síntese proteica instável, disfuncionais ou de baixíssima qualidade nutricional. Então, fisiologicamente, isso restringe severamente o crescimento celular, reduz a eficiência metabólica e compromete a resistência de cultura à praga, doença e também a estresses climáticos. Então, lavouras deficientes em enxofre, ela apresenta plantas raquíticas e acumulam também o composto de nitrogenado solúvel não proteico nas folhas, pois não conseguem converter o nitrogênio absorvido em proteínas verdadeiras. Então, o crescimento de planta é, consequentemente, paralisado. Então, nós temos aqui esse fator muito importante que temos que ter em conta durante esse processo. Durante o estudo do enxofre, temos que ter em consideração esses pontos que eu acabei aqui de mencionar, pois eles podem ajudar de uma forma positiva a compreender como é que o enxofre ela se comporta. Então, vou falar aqui de enxofre e clorofila. Bom, outra relação metabólica crucial que nós precisamos, nesse caso, você também aí em casa precisa dominar, é entre enxofre e a clorofila. Embora o enxofre não faça parte física da estrutura molecular da clorofila, que é composta por um anel de porfirina, que como por exemplo com magnésio no centro, ele é estritamente essencial para a sua biossíntese. Então, o enxofre participa ativamente na formação e organização das membranas de tilacoides dentro dos cloroplastos, que são a estrutura onde ocorre a reação luminosa da fotossíntese. Sem o enxofre, a síntese de clorofila é severamente prejudicada, o que explica o sintoma visual clássico de esclarecimento foliar. Se a planta não possui clorofila e tilacoides bem estruturados, sua capacidade de captar luz solar e convertê-la em energia química cai drasticamente. Isso afeta diretamente a taxa fotossintética líquida das culturas. Então, isso reduzindo a produção de fotoassimilados, nesse caso, fotoassimilado, e consequentemente diminuindo aquilo que é o rendimento de grão e de biomassa. Do grão de biomassa. Então nós temos que ter em conta também esse aspecto, porque esse enxofre ela participa ativamente na formação e na organização das membranas da fotossíntese, como eu acabei aqui de dizer. Então, é um dos fatores também muito importante que temos que ter em conta, não só na parte fisiológica, estudando a fisiologia da planta, mas assim como esta disciplina ensina, que é a fertilidade do solo. Nós temos que buscar entender como é que ocorre esse processo, para também ajudar a compreensão e a fazer uma análise aprofundada desse nutriente de uma forma muito clara, e que pode também ajudar aquilo que é a geração futura, né? Que possam precisar de conhecimento, um conhecimento contínuo ligado a essa temática, ou seja, a esse conteúdo. Então, só para aqui recordar, sem o enxofre, a síntese de clorofila é severamente prejudicada. Então, se a clorofila é prejudicada, nós podemos fazer o quê? Pode reduzir aquilo que é o rendimento de grau. A planta não vai conseguir produzir tanta energia assim para proporcionar um bom rendimento. Então a biomassa também acaba reduzindo. Então isso já é uma interação muito importante que nós temos que prestar muita atenção durante esse todo o processo.
durante todo esse processo. Então, sem a planta, ou seja, se a planta não possui clorofila e tilacoides, bem estruturado, a sua capacidade de captar luz solar é convertida em energia química e convertida em energia química cai, nesse caso drasticamente. Então, é esse ponto que eu estava aqui a falar. Esse ponto que eu estava aqui a falar. Então, é muito importante considerar isso. Considerar isso porque esse processo, ou seja, o enxofre, é um dos nutrientes muito importante, porque ela também está relacionada nesse processo de, de, de produção de energia, ou seja, na fase bioquímica da planta, na fase bioquímica da planta. Então, esse enxofre ela acaba atuando de uma forma muito positiva durante esse processo em que a planta acaba realizando a clorofila, converte-se em energia solar, aliás, a luz em energia para a produção de sacarose, aminoácidos, proteína, e que são importantes para a formação de frutos também. Então, sem isso, como eu estava a dizer anteriormente, acaba prejudicando aquilo que é a produção. Vou aqui falar da interação nitrogênio e enxofre. Bom, aqui está um dos conceitos mais importantes desta aula. Este é um dos conceitos mais importantes desta aula. O forte sinérgico, ou seja, sinergismo, né? E a estreita interação entre nitrogênio e enxofre. No metabolismo vegetal, esses dois nutrientes trabalham em absoluto sincronismo para construir proteínas. Então, há uma regra clara na fisiologia, que é o nitrogênio não é suficiente assimilado. Não é eficientemente assimilado. É assim como uma palavra mais adequada. Então, ele é aproveitado pela planta se houver carência de enxofre no meio. Então, se aplicarmos dose elevada de adubos nitrogenados em um solo deficiente de enxofre, a planta absorverá o nitrogênio, mas não conseguirá convertê-lo em proteína devido à falta de aminoácidos sulfurados. Então, isso resulta em acúmulo de nitrato livre nos tecidos, o que atrai pragas e causa toxicidade fisiológica. Portanto, para maximizar a eficiência do uso de nitrogênio, que é um adubo caro, neste caso, devemos garantir fornecimento como um fornecimento concomitante do enxofre. Então, trata-se de uma dinâmica de parceria essencial para alta produtividade. Então, para alta produtividade. Então, é muito bom adubarmos com nitrogênio, mas também ter em conta que o enxofre ela também atua de uma forma muito positiva. Então, o enxofre na fixação de nitrogênio, como é que isso pode ocorrer? Então, para os futuros engenheiros agrônomos, eu gosto muito de usar essa expressão, para os futuros engenheiros agrônomos, o papel do enxofre na fixação biológica de nitrogênio em leguminosas, por exemplo, como a soja, o feijão, é um divisor de água no campo. Então, enxofre é um componente fundamental para a síntese e atividade da enzima nitrogenase. É responsável por quebrar a tripla ligação de nitrogênio atmosférico e convertê-lo em amônia, utilizado pela planta. Além disso, o enxofre é essencial para a síntese da hemoglobina, hemoglobina, que é uma proteína que regula o oxigênio dentro de nódulos radiculares. Então,
para a própria formação física e estrutural desses nódulos, lavouras de soja, por exemplo, deficientes em enxofre apresentam nodulação reduzida. Nodos pálidos e inativos. Então, o resultado prático é a falta de fixação de nitrogênio, deixando a soja amarela, ou seja, amarelada, e limitando severamente o teto produtivo. Isso é muito discutido na literatura. Então, garanta o enxofre para que as bactérias do gênero Bradysirobin possam trabalhar na sua capacidade máxima. Sua capacidade máxima é de fazer aquilo que é a fixação biológica de nitrogênio. Então, isso é algo... Ou seja, existe uma interação muito forte entre o nitrogênio e o enxofre, nesse caso. Nitrogênio e enxofre. Então, isso é muito discutido hoje em dia, quando se fala principalmente de fertilidade do solo, ou elementos que são, ou seja, nutrientes são requeridos na planta, assim como na relação solo-planta. Então, nós temos que ter em conta esse processo, porque essa relação ela depende também de alguns nutrientes que são essenciais durante esse processo de absorção de nutrientes no solo, partindo pelas raízes e muito mais. Então, vamos aqui introduzir essa nova seção. Aqui entramos agora na segunda seção, onde nós deslocaremos do nosso olhar da planta para o solo. Então, aqui nós vamos compreender o comportamento químico e biológico do enxofre no sistema do solo, que é fundamental para que possamos planejar a nossa estratégia de adubação. Então, primeiro aqui nós vamos falar um pouquinho daquilo que é o reservatório orgânico. Eu, em particular, você que está aí em casa, vocês sabiam que mais de 90% de todo o enxofre presente no solo tropicais está retido em fração orgânica? Respondam nos comentários. Respondam nos comentários. E, bom, é assim. Esse reservatório orgânico é composto principalmente por duas grandes classes de compostos químicos. Os ésteres do sulfato, onde o enxofre está ligado ao oxigênio, e o enxofre ligado diretamente ao carbono, presente em aminoácido e proteína de matéria orgânica decomposta. Nesse caso, essa fração orgânica atua como uma verdadeira poupança de enxofre no solo. Entretanto, o enxofre nessas formas orgânicas não se pode ser absorvido diretamente pelas raízes da planta. Então, a sua disponibilidade futura, nesse caso, depende exclusivamente da atividade biológica do solo. Então, os micro-organismos presentes precisam quebrar essas moléculas complexas, através de um processo de mineralização. Então, isso liberando o enxofre na forma inorgânica de sulfato. Então, por isso, práticas que preservam a matéria orgânica no solo, como plantio direto, são vitais para a sustentabilidade desse nutriente. Isso, eu até estava muito curioso quando fui visitar uma das fazendas, em que eles depois incorporavam aquela paia depois da colheita. Então acabei percebendo que isso é um fator muito importante. Então vamos aqui estudar um pouquinho que é enxofre inorgânico. Bom, apesar de matéria orgânica conter
a maioria, ou seja, a maior parte do enxofre, a forma que a planta realmente consegue absorver pela raiz é o enxofre inorgânico, especificamente o íon de carga negativa, conhecido como sulfato. Então, o grande desafio agronômico é que o enxofre inorgânico representa uma fração minúscula de enxofre total do solo, isso variando entre 1 a 5%. Então, esse sulfato disponível pode estar livre na solução do solo, portanto, para a absorção imediata ou temporariamente absorvido as cargas elétricas de minerais de argila. Então, como a quantidade de sulfato na solução é pequena e o consumo pela escultura é rápido, o solo precisa repor esse estoque, constantemente a partir de uma mineralização da matéria orgânica ou via de adubação externa. Então, compreender essa dinâmica de equilíbrio entre a fase sólida e absorvida e a solução do solo é essencial para determinar um momento ideal de fertilização. Um momento ideal para fertilização. Então, isso é algo que nós não podemos ignorar. Temos que aproveitar esse conhecimento, porque ele é também muito importante, principalmente na área agronômica. Então, vou aqui também explicar a adsorção e oxissolos. Bom, aqui vamos analisar agora a química mineralógica dos solos tropicais. Os nossos oxissolos, que é latossolos nesse caso, rico em óxido de ferro e alumínio, ocorre um fenômeno importante chamado adsorção de sulfato. Então, íon sulfato, por possuir carga negativa ânion, é retido eletricamente pela carga positiva, que se desenvolve na superfície desses óxidos. Então, esse processo é altamente influenciado pelo pH do solo. Quanto mais baixo for o pH, mais cargas positivas se formam nas argilas. Então, aumentando a retenção do sulfato. Então, outro ponto crítico é a competição química. O íon sulfato, ou seja, fosfato, tem muito mais afinidade por essas cargas do que o sulfato. Então, quando realizamos uma adubação fosfatada ou calagem nesse caso, elevando o pH e liberando o sulfato, ou seja, o fósforo e o sulfato, deslocam-se, estava a dizer, liberando o fósforo e o fosfato, desloca o sulfato dessa superfície de retenção, e empurrando para a solução do solo. Então, é um equilíbrio deslocado, de competição por sítios de troca que afeta diretamente a disponibilidade de nutrientes. Então, esse ponto muito importante que eu estava a referir aqui do pH, se o pH for baixo, então aí acaba aumentando essa capacidade de cargas positivas que se formam na argila. Então, quanto a esse ponto, é a mobilidade e a lixiviação. Esse é um ponto também muito importante que nós temos que ter em consideração. Bom, essa dinâmica fraca de retenção gera uma consequência física séria, que é a alta mobilidade do sulfato e o risco de lixiviação. Então, em solos arenosos de texturas leves, nesse caso, ou em solos argilosos que passarão por calagem, pesada, onde o pH
elevado anula as cargas positivas, o sulfato permanece livre na solução de solo. Com a ocorrência de chuvas intensas, a água percola pelo perfil do solo e carrega esse sulfato facilmente para as camadas mais profundas, mais profundas, longe do alcance inicial das raízes jovens. Então, esse fenômeno explica por que frequentemente observamos acúmulo de enxofre nas camadas superficiais do solo. Então, nesse caso, baixo de 20 a 40 centímetros. Então, onde o pH é mais baixo e há maior teor de argila para retê-lo. Então, para um produtor, o produtor entender a lixiviação é fundamental para planejar o parcelamento da adubação e o uso de condicionadores de superfície como o gesso agrícola. Então, é muito bom o produtor, nesse caso, ou um fazendeiro, essa expressão que muitos usam cá no Brasil, né? Então, ter em conta esse aspecto para não perder esse nutriente por lixiviação. Então, fazer uma adubação parcelada para facilitar esse processo. Então, agora iniciamos a terceira sessão da nossa aula, onde vamos aqui integrar todos esses conhecimentos químicos, biológicos e físicos em uma visão macro. Então, primeiro aqui vamos falar do ciclo biogeoquímico. Então, o ciclo do enxofre é dinâmico e rígido, predominantemente pela atividade da biologia no solo. Então, esse ciclo envolve 4 processos biológicos e químicos principais, que é, primeiro, a mineralização, a imobilização, a oxidação e a redução. Então, a mineralização converte o enxofre orgânico em sulfato disponível para as plantas, enquanto a imobilização faz o caminho inverso. Transformando um sulfato em forma orgânica indisponível temporariamente dentro das células dos micro-organismos. Então, paralelamente, o processo de oxidação e redução alteram o estado de valência dos enxofres, movendo entre forma reduzida, como sulfeto, gasosos ou enxofres elementares, e formas altamente oxidadas, como o próprio sulfato. Então, fatores como sulfetos gasosos é muito importante. E também, por outro lado, fatores ambientais como o teor de oxigênio no solo, umidade, temperatura e a presença de resíduos vegetais controlam a velocidade de cada uma dessas reações. Então, é muito bom termos em consideração esse processo. Vou aqui falar também da relação carbono-enxofre. Bom, para prever se enxofre será liberado para as plantas ou retido pelos micro-organismos ao decompor palhada, nesse caso, usamos a relação carbono-enxofre. Então, o resíduo vegetal, essa relação determina o balanço biológico no solo. Quando adicionamos resíduos com relação carbono-enxofre, nesse caso, a baixa menor de 200, ou seja, baixa menor que 200. Então, há abundância de enxofre em relação ao carbono, e também os micro-organismos decompõem a matéria orgânica e liberam o excesso de enxofre na solução do solo como o sulfato, que é o processo que chamamos de mineralização líquida, ganho de enxofre para a cultura.
Então, por outro lado, se incorporarmos materiais com a relação carbono-enxofre alta, que nesse caso maior que 400, o enxofre é escasso. É escasso. Então, para decompor o carbono, os micro-organismos retiram o sulfato disponível da solução do solo, causando a imobilização líquida, perda temporária do enxofre para as plantas. Então, compreender essa dinâmica ajuda a planejar a adubação de acordo com a paiada da cultura anterior. De acordo com a cultura anterior. Então, nós temos que ter em conta esses dois aspectos aqui. Então, refletindo aquilo que foi produzido anteriormente, que tipo de matéria orgânica foi usado durante esse processo da incorporação de palhas, essa matéria seca, né? Anteriormente usado. Isso para não prejudicar a futura produção. E vou falar também da fixação biológica. Bom, esse é um processo de extrema importância. É um processo de extrema importância na adubação e é a oxidação biológica de enxofre elementar. Então, o enxofre elementar é uma forma sólida, insolúvel em água, que não pode ser absorvida pelas plantas. Então, para além de se tornar disponível, ele precisa ser oxidado quimicamente a sulfato. Então, esse trabalho é considerado principalmente por bactérias, especializadas no solo, como destaque do gênero Ancidiobacillum, é o nome científico dessa bactéria. Então, esse processo de oxidação biológica é naturalmente lento e gradual. Então, a sua velocidade depende de condições ambientais favoráveis, como temperaturas mornas, temperaturas mornas e umidade adequada e boa reação do solo. Então, além do tamanho da partícula de fertilizante, partículas menores oxidam mais rápido. Então, compreender essa dinâmica é crucial. A adubação com enxofre elementar não gera efeito imediato. E funcionando como uma fonte de liberação progressiva ao longo do ciclo da cultura ou ao benefício da safra subsequente. Então, é uma prática ou uma estratégia a longo prazo. Uma prática a longo prazo. Então, como eu estava dizendo no início, esse é um processo lento que depende da temperatura também e da umidade, até como diz aqui no slide. Então, vou falar aqui também da entradas adicionais. Bom, no ciclo global do enxofre, também nós devemos considerar as fontes de entradas adicionais que ocorrem de forma natural ou indireta no sistema do solo-planta. Além da adubação mineral convencional, a principal delas é a deposição atmosférica via chuva. Então, a participação carrega o enxofre gasoso presente na atmosfera, oriundo de emissões industriais, queima de biomassa e, adicionalmente, vulcânicas. Então, de volta para o solo, embora esse aporte tenha diminuído em essa área agrícola moderna, ele ainda contribui com alguns quilos de enxofre por hectare ao ano. Então, outra via de entrada muito importante em regiões específicas é a água de irrigação. Então, a água subterrânea ou rios, nesse caso, em certas bacias hidrográficas, contém teores significativos de sulfatos dissolvidos. Então, em lavouras irrigadas, essa água pode suprir
parcial ou totalmente a demanda de enxofre das culturas. Então, o agrônomo deve monitorar essas entradas para ajustar o balanço nutricional. Então, essas são duas formas de entradas adicionais desse nutriente. Bom, entramos aqui agora na nossa quarta sessão, focada na prática agronômica do campo, nesse caso a diagnose e a sintomologia. Bom, vamos aqui falar um pouquinho da identificação da deficiência. Então, para identificar a deficiência ou visualizar a deficiência do enxofre no campo, devemos nos atentar à mobilidade de nutrientes dentro da planta. Então, ao contrário de nitrogênio, que é altamente móvel e migra facilmente das folhas velhas para as folhas novas, nesse caso, em caso de escassez, o enxofre é considerado pouco móvel pela planta. Ele não é facilmente translocado dos tecidos maduros para os pontos do crescimento ativo. Por isso, ou por esse motivo físico-químico, os sintomas de deficiência de enxofre aparecem sempre primeiro nas folhas mais jovens. Então, localizadas no topo das folhas. Então, os sintomas clássicos é uma clorose, ou seja, um amarelecimento, que ocorre de forma uniforme em toda a lâmina foliar, afetando tanto nas nervuras quanto ao tecido internerval. Lembrando-se bem dessa regra de ouro para o diagnóstico diferencial rápido no campo. Então, folhas de baixo amadurecimento indicam falta de nitrogênio. E folhas no topo também amareladas indicam a falta de enxofre. Então, estamos aqui uma imagem que mostra a deficiência no milho. Então, vamos detalhar a sintomologia da cultura de milho, que é altamente exigida no enxofre. Então, no milho, a deficiência se manifesta visualmente através do aparecimento de estrias clorofitas internevais bem marcadas, então de cor amarelo claro ou esverdeadas. Então, elas que são localizadas especificamente nas folhas superiores ou mais jovens da planta. Então, as nervuras também podem aparecer ligeiramente verdes, criando um aspecto listrado característico à medida que a severidade da deficiência avança, toda a planta assume um tom verde pálido generalizado. Fisiologicamente, a falta de enxofre reduz a taxa de alongamento celular e a síntese proteica. E vou aqui também falar da deficiência na soja. Já falei do milho, então vou falar na soja. Bom, na cultura de soja, o diagnóstico visual da carência de enxofre requer atenção. Ela requer atenção redonda nesse caso, redobrada nesse caso, é como um ponto em que pode ser considerado muito com os agrônomos. Então, o sintoma principal é o amarelecimento uniforme das folhas do topo, folhas mais jovens nesse caso, que também se apresentam visualmente em menores do que em tamanhos normais de folhas sádias. Então, as plantas de soja deficientes exibem um crescimento atrofiado e os ramos também são finos. Então, como discutimos anteriormente, o enxofre é vital para o funcionamento de enzimas nitrogenase. Então, como consequência, a planta sob deficiência de enxofre apresentam uma redução severa no número de tamanho dos nodos ativos nas plantas. Então, se a fixação biológica de nitrogênio ativa, ocorre um efeito cascata de desnutrição nitrogenada secundária. Então, há também um atraso nítido
no início de florescimento. E vou falar aqui também da análise química. Análise química. Para além de diagnóstico visual, a análise química do solo é a nossa ferramenta preditiva nesse caso. Nesse caso, preditiva por excelência. Então, o extrator químico mais comum e recomendado por laboratórios brasileiros, nesse caso, para quantificar o sulfato disponível é o fosfato de cálcio por meio de um ácido acético. Então, esse extrator consegue deslocar o sulfato absorvido de forma eficiente, nos dando uma estimativa real do estoque disponível, e os níveis críticos típicos do enxofre no solo situa-se também uma faixa de que 5 a 10 mg por decímetro cúbico, variando ligeiramente conforme a região e a exigência da cultura. Então, aqui vai uma dica prática no campo, né? Para nós, ou para vocês assim que vão ver esse vídeo, temos que anotar isso. Então, devido à alta mobilidade e facilidade de lixiviação do sulfato, nunca limitem a amostragem do solo apenas à camada superficial de 0 a 20 centímetros. Então, colete sempre a amostra de camada superficial de 20 a 40 centímetros, pois ela frequentemente reside a reserva estratégica do enxofre na planta. Então, falando na análise foliar e a relação nitrogênio-enxofre, como diagnóstico confirmatório durante o desenvolvimento da cultura, a análise química foliar é indispensável, mais do que avaliar o teor absoluto de enxofre de forma isolada nas folhas. Então, o padrão ouro da diagnose foliar moderna é analisar a relação estequiométrica entre o nitrogênio e o enxofre, então, que é conhecida como a relação nitrogênio e enxofre. Então, na maioria das culturas agrícolas, essa relação é considerada ideal e equilibrada, e nesse caso situa-se estritamente entre uma faixa de 10 por 1, numa faixa de 10 por 1 e 15 por 1. E aqui vamos falar da última seção, que é a quinta seção, que é a adubação e o manejo. Então, essa etapa, além que consolidamos todo o conhecimento científico acumulado até aqui e transformamos em soluções agronômicas práticas para o produtor rural. Então, agora, vocês conhecem a fisiologia do enxofre na planta, a química, a dinâmica no solo, o seu bioquímico, o ciclo bioquímico e ferramenta de diagnose. Então, quais fertilizantes nós devemos escolher? Essa é uma pergunta. A resposta podem deixar nos comentários. E também como aplicar. Qual é a melhor época? Então, vamos analisar isso detalhadamente. Bom, no mercado de fertilizantes, nós dividimos as fontes de enxofre em dois grandes grupos baseados em sua solubilidade e a velocidade de liberação. Então, primeiro é o grupo das fontes de forma de sulfatos, que fornecem disponibilidade imediata de nutrientes, e nesse caso os principais exemplos que eu posso trazer aqui é o gesso agrícola, e sulfato amônio. Segundo ponto é o enxofre alimentar. Então, quais são as recomendações?
para encerrarmos essa nossa aula-chave, né? Com a aula-chave do ouro, vamos aqui sintetizar as recomendações finais. Então, primeiro é priorizarem a gessagem técnica como ferramenta para fornecer cálcio e enxofre em superfície e corrigindo o ambiente, corrigindo o ambiente radicular, nesse caso o ambiente radicular e profundo e permitindo que a planta busque água e nutrientes na camada de superfície. Então, segundo é adotar estratégias de combinar fontes de liberação rápida de sulfato. E o terceiro é de monitoramento anual. Fazer um monitoramento anual através de uma análise de solo com amostras de 0 a 20 e de 20 a 40. Então, está associada a essa relação ou essa foliar periódica para chegar a essa relação de nitrogênio e